Olá, minhas amigas, meus amigos, minhas companheiras, meus companheiros. Eu tenho milhares de espectadores e de seguidores. Um deles me acompanha sempre e se destaca no meu dia a dia. É o Dr. Olair Rafael. O Olair, eu gosto muito das coisas que ele publica. Ele me assiste e publica. Mas o Olair tem uma questão. O Olair é médico. E ele ficou muito chocado com o meu post sobre a inveja, o médico e o monstro, onde eu falo da máfia de branco. E devo a ele e devo também a todos os grandes médicos que eu conheci na minha vida. O melhor e maior médico que eu conheci pessoalmente na minha vida, quem eu honro até hoje, já falecido, foi no Rio de Janeiro o Dr. João Ramos de Oliveira. Dr. João Ramos de Oliveira era médico na Ilha do Governador e médico popular. Atendia as comunidades pobres do Bugiúgue, da favela do Dendê, do Cacuia. Ele dava receita num papel de pão e as farmácias aceitavam que sabiam quem era João Ramos. Ele hoje, falecido, é um CIEP, com muito orgulho de ver o nome dele no CIEP na Ilha do Governador. Quando eu falo da máfia de branco, eu não quero ser injusto, por exemplo, com os doutores da alegria, que são fantásticos. Não quero ser injusto com os médicos sem fronteira. Não quero ser injusto com centenas e milhares de médicos brasileiros que têm vocação e que trabalham de forma despreendida. Quando eu falo da máfia de branco, eu falo daqueles médicos que agem e atuam exatamente em aliança com laboratórios. E dane-se o cliente. E a gente sabe que existe. Aquele médico que bota na receita aquele R dentro de um círculo. Ou seja, para o farmacêutico saber que tem que ser aquele remédio e não o genérico. Por que ele põe aquele R? Para o laboratório saber que ele está recomendando o remédio dele. E o laboratório vai financiar a viagem dele para Hong Kong, para Miami, para todos os empórios, conferências, seminários, com passagem de primeira classe, hotel e tudo que tem direito nessas conferências médicas. E a gente sabe disso. E quem sofre com isso são os clientes, os pacientes. Quando falo da máfia de branco, eu falo de todos os crimes que foram cometidos por médicos, crimes médicos, erros médicos, e que os conselhos de medicina encobrem, porque a gente sabe, vê diariamente no noticiário. Pelo menos é o senso comum. Vai dar em nada. O médico mata a paciente por um erro, por um corte errado, por uma cirurgia errada. Quando o médico é pobre, quando o médico é um médico de periferia, aí tem a suspensão, ou tem uma advertência. Mas é uma máfia, é uma corporação fechada que se defende. É disto que eu estou falando. É do cardiologista que eu vou me consultar e ele nem olha para minha cara. Ele fica parado, sentado, contando todos os boletos do Bradesco, da Unimed, que ele faturou naquele dia. Aconteceu comigo. É da médica homeopata, das melhores do Rio de Janeiro, já que o Dr. Olair Rafael é homeopata, que durante anos eu me consultei com ela, com toda a confiança, e dizia dela: eu tenho muita azia, eu acho que eu tenho gastrite. E ela me passava leite de magnésio. Não, pode tomar leite de magnésia, leite de magnésia, leite de magnésia. Só quando eu me tornei diabético, que suspendi o pão branco e o açúcar, a azia passou. E ela durante todos esses anos não foi capaz, não teve competência ou não quis. Ela faturou em cima da minha azia. Era só ela dizer: o senhor come muito açúcar, muito pão branco com fermento? Não é possível que não soubesse disso. Não é possível que não tivesse uma iniciativa para isso. Ou outro médico que inventou que eu tinha de fazer várias cirurgias, cirurgia disso, cirurgia daquilo. Por que a cirurgia? Porque só o plano de saúde para ele era muito pouco para ele receber. Com cirurgia ele recebia mais. E há 20 anos atrás eu disse a ele: não vou fazer cirurgia porque eu não vejo problema nenhum nessa questão. E eu nem sei se ela existe, o senhor é que está falando isso aí. E até hoje não tive problema nenhum. Então é dessa máfia de branco, é desses médicos que nos enrolam, que não têm vocação, que não têm respeito pelo ser humano. Mas médicos sem fronteira, doutores da alegria, médicos sérios como João Ramos de Oliveira, têm total admiração minha. Mas digo mais, se eu não fizesse, eu, como muitos outros, milhares de brasileiros, não fizéssemos o protesto que fizemos nas redes sociais, eu com meu artigo A Inveja, o Médico e o Monstro, ia passar em branco, ia passar batido o absurdo do que aquele neurocirurgião falou. O absurdo do que aquela médica fez com os dados da dona Marisa. E já parece que já o CRM já encerrou o inquérito, já encerrou qualquer investigação sobre o fato. Abafou, abafa. Não sei como ficou isso. Mas foi muito importante estigmatizar a categoria médica para que viesse à tona até mesmo um manifesto dos médicos democráticos, defendendo a categoria e defendendo a democracia no Brasil.
Porque senão o que ficava era só médico coxinha no meio da rua contra médico cubano, médico coxinha contra Dilma, médico coxinha contra o PT. Eu não tenho nada a ver com o PT nem com Dilma na questão médica. Mas também médico não tem nada a ver com o PT nem com Dilma. Como a pediatra que se recusou a atender a criança porque a mãe era do PT. São esses fatos que me levaram e que me levam a denunciar a chamada máfia de branco. Quer dizer outra palavra em vez de máfia, mas saiu, afinal, a máfia de branco. Então, doutor Laíro, meu abraço para o senhor, meu reconhecimento, meu respeito e a todos os médicos que são dignos, que são sinceros, que merecem a nossa dignidade. Quando eu digo, procure saber se o seu médico é coxinha, se não, se for, você fuja dele como o diabo da cruz, porque ele é capaz de qualquer coisa, é porque você pode estar sendo enganado apenas pela autoridade do jaleco branco. Quem dá autoridade ao jaleco branco é o paciente. Quem tem autoridade sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua doença, é você. A autoridade é sua, não é a do jaleco branco. Ele é teu auxiliar, teu protetor, teu defensor, teu cuidador. Senão, eles são a autoridade total em qualquer campo. O médico falou, o médico mandou, o médico erra, e erra muito. E às vezes erra conscientemente, sabendo por que está errando. Era isso. Um grande abraço para todos os médicos honrados deste país.